Oi, oi. Alô. Olá, boa noite, pessoas. Bem-vindos, boas-vindas a mais um painel. Hoje o nosso papo é com criadoras de conteúdo local. Nós vamos conectar ideias e transformar comunidades. No coração da revolução tecnológica, existe uma força poderosíssima que muitas pessoas subestimam: a criação de conteúdo. E através das vozes, visões, experiências únicas de cada indivíduo, nós conseguimos, através da paixão pela tecnologia, tornar conteúdos técnicos acessíveis, transformar a inovação tecnológica, democratizar o acesso à tecnologia e ao conhecimento. E hoje as comunidades estão sendo cada vez mais impactadas e transformadas através da criação de conteúdo. Só que eu queria trazer uma camada a mais, incentivar vocês também a criarem conteúdos. E para isso eu tenho o prazer de reunir algumas criadoras de conteúdo locais aqui de Brasília. A primeira convidada é a Jéssica. Cola com a gente, Gé. Olá, boa noite. E a segunda convidada é a Letícia. Chega mais. Bem, para quem ainda não me conhece, eu sou a Gi, eu sou criadora de conteúdo no canal Space Coding e também sou desenvolvedora back-end sênior C# nas horas pagas. E vocês podem se apresentar? Começar pela Gé. Claro, eu sou desenvolvedora web, full stack e também sou criadora de conteúdo. Boa noite. Bom, eu trabalho como desenvolvedora front-end e atualmente eu também crio conteúdo. Minha rede social é letcode, para quem não conhece. E é isso. Gurias, para aquecer o painel, eu queria que vocês compartilhassem quando foi que vocês começaram a criar conteúdo, qual foi o marco e teve um evento assim que marcou e disse, ó, vou começar a criar conteúdo? Sim, eu comecei a criar conteúdo mais ou menos em 2014. O meu objetivo principal era melhorar a minha comunicação. Eu acho que eu ainda tenho muito o que melhorar na minha comunicação, mas eu era extremamente tímida. Eu ainda sou tímida, mas eu era muito mais tímida. E quando eu entrei na faculdade, eu senti que eu precisava desenvolver essa parte e também aprender as coisas e conseguir passar o conhecimento que eu estava tendo ali na faculdade. E foi quando eu comecei a criar conteúdos para o Garota de TI, também com o objetivo claro de inspirar outras meninas a entrarem também para a tecnologia. Bom, eu sempre acompanhei meninas nessa área, porque na vida real a gente não vê muita. Então, a minha inspiração sempre foram criadoras de conteúdo mulheres, tanto você, Gi, outras meninas também que eu sempre acompanhei. E eu sempre tive muito essa vontade de compartilhar um pouco da rotina que eu estava vivendo ali, tanto na faculdade quanto no trabalho. E aí, um belo dia eu acordei e falei, não, eu acho que está na hora, eu acho que eu consigo já repassar, já aprendi uma base legal para conseguir repassar isso para as outras pessoas do meu jeito. E aí foi indo, foi fluindo e eu fui gostando e hoje em dia adoro criar conteúdo, acho muito legal. Ai, que legal. E uma coisa que com certeza é uma coisa que nos pega, assim, quando a gente quer começar a criar conteúdo, é o nick, o nome reservado. Uso o meu nome, uso um nome especial. Eu mesma nunca gostei de usar muito o meu nome e eu era criança na internet, eu sempre usei algum nick. Eu usava o Space alguma coisa, Space Drops, Space Nananá. E aí eu pensei, vou falar sobre programação, Space Coding faz todo sentido. E vocês tiveram algum processo criativo, tiveram dificuldade para escolher um nick? Bom, a minha primeira ideia foi colocar jéssica.código, jéssica.programação, alguma coisa assim, mas eu queria um nick mesmo, alguma coisa mais jovial. Então, eu fui pesquisando e aí eu ia colocar garota de programa para fazer uma brincadeira. Mas aí eu decidi por colocar garota de TI, que eu acho que fica engraçadinho, fica legal e eu acho que é minha cara e acabou ficando esse nick mesmo. Bom, eu tive muita dúvida na hora de escolher o nick, eu acho que é uma escolha, uma das mais impactantes, assim, quando a gente vai realmente criar conteúdo. Mas quando eu era mais nova, o meu Instagram ele era Let's. E aí eu tinha colocado Let's Code, de vamos codar. E aí derivou disso, e aí eu falei, eu posso fazer uma abreviação do meu apelido mesmo. E aí eu achei que seria interessante juntar tanto o meu nome quanto esse lado profissional.
e juntar esses dois lados numa conta só, e aí foi isso, ficou assim. Ai, que legal. E sobre marca, gurias, vocês chegaram a fazer assim uma identidade visual, organizar um material assim base, porque eu acho que a gente começou a criar conteúdo na época que o carrossel bombava. Não era tanto vídeo, então sempre teve aquela coisa das cores e tal. Eu escolhi o azul porque era era a cor do meu curso. E eu adoro a tela da morte do Windows 95, eu escolhi aquela cor. Então me sinto muito representada e traz uma maturidade. Vocês chegaram a se preocupar com isso ou foi tipo minha cor favorita, eu gosto disso? Como foi esse processo? Bom, desde o início eu não tinha muita noção assim, de identidade visual, mas eu sempre tive na minha cabeça que eu queria manter um padrão. E eu queria também, meio que, como eu queria chamar mais as meninas, e eu via os outros conteúdos que já estavam existentes ali, eles tinham uma característica meio masculina, entre aspas. Não que tenha um padrão, uma regra para isso, mas, né, enfim. E aí, já juntando que eu gostava da cor rosa, eu comecei mais com essas cores nos tons rosas, pastéis, e era na época que eu não mostrava a minha cara. E aí, quando eu passei a mostrar, aí eu dei uma variada nas cores. Já troquei de identidade algumas vezes, porque a gente define e aí daqui a pouco a gente não está se identificando mais com aquelas cores e a gente vai mudando. Inclusive, tenho que procurar um profissional para definir de vez. Dei uma mudada recentemente, mas hoje eu tenho cores que eu considero que são femininas, inovadoras e que também lembram um pouco de tecnologia, né? Então, apesar de não ter tanta noção desde o início, eu sempre tentei ter esse padrão e pensar no objetivo mesmo e no público que eu queria atrair para a minha página. Eu segui meio que o mesmo caminho de pesquisar um pouco sobre o nicho, mas querer trazer um pouco desse lado de mulher. Então, tanto que eu escolhi um pouco do azul, um pouco do roxo, eu vi que eram cores que remetiam ali à tecnologia, enfim. Mas eu tô que nem a Jéssica também, tô trocando de identidade visual o tempo todo, porque no começo eu fazia só carrossel, só post nesse sentido. E aí, quando a gente vai trazendo vídeos e outros tipos de conteúdo, querendo ou não, essa identidade vai mudando. Mas eu acho isso muito legal também, porque a gente está se reinventando o tempo todo. E é isso. Não, e já que estamos falando sobre época de carrossel e tudo mais, quando vocês começaram a criar conteúdo, vocês já sabiam usar as ferramentas? Porque eu não sabia nem diagramar um post, assim. Eu lembro que eu olhava, horroroso, letra muito pequena, não tá legível. Como que foi esse processo? Vocês já sabiam fazer arte para Instagram? Como que vocês começaram? Eu já tinha trabalhado um pouquinho com a ferramenta do Figma, que eu até comentei com você mais cedo. Então, eu resolvi fazer os meus posts por lá, mas eu não tinha nenhuma ideia de como começar. Você pega uma tela em branco para você colocar um conteúdo ali, fazer aquilo ficar uma forma interativa que as pessoas vão realmente prestar atenção. Aí eu tive que pesquisar, dar uma estudada, ver algumas referências. Fiz uns posts muito feios no início que eu olho e falo, meu Deus do céu, o que é isso? Não, se deslizar para o meu feed lá nos primeiros posts, socorro Deus, são muito estranhos. Não, exatamente. Mas aí eu tinha um pouco desse conhecimento do Figma, só que aí quando eu fui começar a fazer vídeo, por exemplo, aí eu não sabia nada. Estou aprendendo ainda, inclusive apanho muito, porque toda vez que a gente vai implementar alguma coisa nova ali no Instagram, a gente tem que estudar, enfim, então é o tempo todo procurando novas formas. Bom, no início, eu meio que segui o flow e eu acredito que eu tenho meio que um talento natural para coisas visuais, né? Tanto que eu gosto muito do front-end por conta disso. Então, eu acho que deu certo. Se voltar lá no início também tem algumas coisas fora do padrão, as coisas meio feias, mas eu acho que eu levava jeito já, mesmo sem ter noção nenhuma. Hoje eu tento procurar referências mais profissionais e de coisas que estão em alta. Se você for observar, algumas artes, elas meio que em determinado momento tal estilo está na moda e daqui a pouco muda e são outras coisas que começam a chamar a atenção visualmente falando. Então hoje eu tento procurar mais o que está em alta no momento para eu meio que adaptar o que eu já faço para aquilo que está chamando a atenção, né? Então hoje eu faço dessa forma. E para te encontrar essas referências de arte, tu acompanha pessoas que criam conteúdo desse tipo? Como que tu busca essas referências? Sim, eu acompanho muitas pessoas, das pessoas que eu considero melhores, assim, inclusive você.
Então, eu tomo muito como referência dos elementos a serem usados, de como posicionar tais coisas. Um link, às vezes, não fica tão legal você posicionar em um lugar, fica mais evidente ali numa posição. A legenda, às vezes, fica mais evidente numa posição, um contraste legal. Então, eu meio que pego essas referências mesmo, assim, das pessoas que eu acompanho. Gosto muito de acompanhar aqueles canais de conteúdo que são especificamente para isso, que ensinam a fazer cortes, movimentos, esse tipo de conteúdo, e eu acabo pegando muita referência disso hoje. Ai, pois é. Mas vale também dizer que dá para ir aprendendo enquanto a gente está começando a explorar a criação de conteúdo. Não fica na noia de, preciso ter identidade visual perfeita, preciso ter as cores, preciso saber fazer a arte e tal. Eu acho que primeiro, para mim, pelo menos funcionou botar a mão na massa, experimentar cor, experimentar o que eu gosto, até porque eu sou back-end, então foi tipo desesperador pensar em layout, em coisas apresentáveis. Eu só comecei e aí, conforme eu fui consumindo pessoas que já estavam ali, que eu estava considerando referências, eu fui aprendendo com essas pessoas, pegando uma referência aqui, uma referência ali. Eu acho que faz muito sentido. Inclusive, eu quero até puxar isso da gente consumir para absorver e depois cuspir do nosso jeito. É um método que eu aplico muito. Assim, eu vou absorvendo, salvando referências, salvando conteúdos e depois eu adapto para a tecnologia e tal. E quando vocês vão criar um conteúdo, vocês seguem um processo criativo, um roteiro? Como que funciona? Eu queria entender como é que vocês transitam entre a concepção de uma ideia até a execução final dela. Bom, no início eu esperava ter um insight, e assim que eu tinha o insight, eu escrevia, já gravava e já publicava. E isso era legal, mas era um problema também, porque eu dependia desses insights. Assim. Então hoje o que eu tento fazer? Eu separo um dia para anotar todos os insights que eu tenho. E qualquer coisa, pode ser da coisa mais boba até a coisa que eu acho mais incrível, eu vou escrevendo do jeito que vir na minha cabeça. Depois eu pego tudo aquilo que eu coloquei e eu vou meio que vendo se faz sentido, ajustando. E aí depois eu vou para as partes de gravação, de roteirização, depois da gravação, depois da edição. Hoje eu estou tentando seguir esse padrão mais organizado para ver se eu consigo ter a tal da constância, que é difícil, ainda mais para quem trabalha e tem que criar conteúdo. Então, no início, eu não fazia isso, eu ia no flow, mas hoje eu estou tentando fazer esse padrão de organização para ver se eu consigo encher melhor o meu feed de conteúdo e que esses conteúdos tenham mais qualidade, façam mais sentido, tenham uma lógica de um conteúdo para o outro, não fiquem coisas tão soltas e que não complementem umas às outras. Sobre isso de pegar referência, eu gosto muito de pegar referência de outros nichos e trazer para a tecnologia, como você falou. Então, eu sempre estou pesquisando novas ideias ou coisas que estão em alta, justamente para trazer para essas ideias dos meus vídeos. Então, eu acho muito legal. E eu também não sigo roteiro, assim, eu geralmente anoto ideias gerais que eu vou tendo durante esse período que eu estou vendo outros conteúdos, outros criadores, enfim. Geralmente eu anoto tudo, em algum momento disponível ali, eu disponibilizo um tempo para já deixar todos os conteúdos prontos e editando, mas é tudo meio que o que vai vindo na cabeça, assim, e eu adapto a coisas reais que eu estou vivendo. Então, eu vi um criador de conteúdo fazendo tal coisa em um nicho e eu estou sentindo a mesma coisa no meu trabalho agora. Então, eu posso falar um pouco sobre isso. E assim vai, mas eu não sigo um script certinho, um roteiro. Eu não sou tão planejada com essas coisas. Só quando é algo relacionado a trabalho ou alguma empresa solicita mesmo. Ai, que legal. Porque eu sou a psicopata do roteiro, assim, eu roteirizo tudo que eu falo, eu organizo, eu crio baú de ideias, eu escrevo todo o post. E aí, então, eu tenho coragem de gravar. Porque se eu sentar para gravar de forma livre, não sai nada. Eu sou, assim, caótica. Então, eu vou até compartilhar um pouquinho com vocês. Eu faço uma seleção de conteúdos que estão em alta, pego os conteúdos que eu tenho vontade de falar, vou organizando tudo ali no meu Trello, onde eu deixo o baú de ideias, como a Jéssica falou, vai organizando todos os insights, todas as ideias. Aí, amadureço elas com um roteiro. E, elaborado esse roteiro, que eu faço mais ou menos já pensando hoje em vídeo. Eu já não faço mais carrossel, cansei. Não sei vocês, mas já foi muito carrossel na minha vida.
Eu tenho pensado, assim, organizar os roteiros para que eles caibam em 1 minuto. Às vezes a gente encontra conteúdos técnicos que a gente quer falar que renderiam meia hora de vídeo. E hoje, para mim, esse é o maior desafio, roteirizar eles de forma que eles caibam em no máximo 1 minuto, 1 minuto e meio, que é o limite do Instagram. E depois disso, eu só edito e jogo na plataforma. Mas que outros desafios vocês encontram, assim? Encontram mais algum desafio, além da limitação de plataformas? O Instagram, hoje, eu vejo como uma ferramenta super limitada também para a galera encontrar os conteúdos. Eu não sei se vocês sentem isso, do tipo, postei um conteúdo, a galera vem e me faz a mesma pergunta, e eu já gravei, mas o Instagram não entrega. Como é que está a relação de vocês, assim, com a plataforma? Quais plataformas favoritas? Tá, além dessa limitação de plataforma, eu acredito que um desafio que eu tenho muito é trazer coisas diferentes do que eu já vejo. Então, só que isso é complicado porque o público sempre pede coisas que as pessoas sempre estão falando. Então, o nosso público sempre chega com uma pergunta, tipo, como é que eu inicio? Me dá uma dica. Coisas assim que todo mundo está falando o tempo todo. Todo mundo Qual já... o melhor curso? Qual área eu começo? E onde que eu... Tipo, começo por lógica de programação. Todo mundo fala isso, entendeu? Só que ao mesmo tempo que eu tento trazer coisas novas e coisas que as pessoas não estão falando, o público pede isso. Então, acaba sendo um desafio, porque eu quero trazer coisas diferentes, mas eu também tenho que atender a dor do meu público, né? Então, é algo que eu sempre estou ali pensando, criando ideias para tentar juntar os dois. Eu passo por esse mesmo dilema, porque parece que a gente está sempre falando das mesmas coisas. E aí eu olho para os outros criadores e eu penso, beleza, mas todo mundo já falou sobre isso, por que eu também vou falar sobre isso? Mas eu estou no processo também de entender que por mais que uma dica seja básica e por mais que várias pessoas já tenham falado, eu tenho o meu jeitinho de passar isso. Perfeito. E às vezes os meus seguidores, eles querem ouvir da minha boca qual é a opinião que eu tenho sobre aquilo, qual é a minha forma de passar aquele conhecimento. Então, estou nesse processo de entender que não tem problema ser tão repetitiva, se é o que eles estão pedindo, e de colocar sempre a minha personalidade, a minha forma de passar o conhecimento, seja ele repetitivo ou inovador. O importante é estar entregando o que as pessoas estão pedindo para a gente. Então... Sim, e aproveitando esse gancho de as pessoas estão pedindo, as pessoas estão interagindo, hoje no workshop me surgiu uma pergunta muito legal sobre como se conectar com o público. Como é que é a relação de vocês com a DM? Bom, eu tento responder o máximo de pessoas possíveis. Desculpa se eu não respondi a alguém, mas eu tento. E o problema que eu tenho é porque, assim, sempre que alguém faz um comentário em um vídeo meu ou me manda um DM, eu gosto de realmente conversar com a pessoa. Então, eu sou o tipo de pessoa que eu vou perguntar, onde você nasceu, onde você mora, você está fazendo faculdade, você está fazendo curso, qual o curso, você está gostando? E como eu gosto de ter essa conversa mais profunda, não dá tanto tempo de conversar com tantas pessoas. Então, eu prezo pela qualidade da conversa e muitas vezes eu acabo não conseguindo responder tanta gente. Mas eu estou nesse trabalho de reservar um tempinho para sempre estar conversando. Porque eu amo conversar com seguidores. Eles me dão insights, eles me dão ideias do que eles esperam do meu conteúdo. Eles muitas vezes me inspiram, né? Muitas vezes eles falam, Jéssica, você me inspira, mas na verdade é eles que me inspiram, trazendo as histórias deles, como algum conteúdo que eu criei impactou eles de uma forma que eu nem esperava. Então, eu amo a DM, mas eu estou devendo muita gente de respostas ainda. Eu tenho exatamente o mesmo problema, porque acaba que é muita gente e eu gosto de tirar um tempo, responder em áudio, responder com texto, realmente prestar atenção. Mas eu procuro sempre tirar um tempo, pelo menos da minha semana, para ter essa interação, porque eu acho que é a forma que você mais se conecta ali com seus seguidores. Então, é onde eles vão te conhecer um pouquinho mais pessoalmente, assim, tipo, de uma forma mais pessoal ali da sua vida. E você também consegue ter essa interação com eles. Então, além de você conseguir pegar as dores deles, as perguntas, para criar conteúdo em cima daquilo, então eu acho que a DM é algo que tem que ser levado muito em consideração, né? Mas é justamente isso que a Jéssica falou, é muita gente e não dá para responder todo mundo sempre. Com certeza. E, gurias, vocês lidam com haters? Como que é isso?
Porque logo que eu comecei a criar conteúdo sobre programação e tecnologia, eu falava para mulheres. E isso incomodava muito o público masculino. Eu recebia umas DMs assim, tipo, por que tu tá falando no feminino? Nem tem mulher na área. Ou coisas do tipo, tinha que ser mulher. Mas coisas que não nos ofendem, porque, né? Mas são umas coisas que tu fica, tô aqui na boa, criando um conteúdo e a pessoa tá me atacando. Como que vocês lidam com isso? Bom, no início eu ignorava e chorava, escondida. Hoje eu tenho coragem de responder, mas eu respondo sempre de uma forma que, às vezes eu penso assim, não sei como foi a vivência dessa pessoa, não sei porque ela tá me atacando dessa forma. E mesmo que os comentários sejam negativos, eu não tenho muito hater, mas quando vem eu sempre tento responder da forma mais gentil e eu acho que é a melhor forma de responder, porque a pessoa fica tão sem graça que eu acho que ela não esperava a minha resposta gentil e ela fica tipo, aí a conversa já vira outra, né? Então... Aplico a mesma técnica. Exatamente, eu acho que assim, é melhor eu ter menos inimigos do que fazer mais inimigos, então eu tento lidar dessa forma. Eu sigo pela mesma ideia, mas geralmente eu dou uma ignorada ali, dependendo da pessoa. Eu também não tenho muito hater, assim, eu comecei a ter mais quando eu comecei a postar no TikTok, porque lá as pessoas, elas não estão nem aí, elas não falam, não tem foto, não tem nome, não tem nada. Então lá eu recebo realmente alguns comentários muito chatos, mas a maioria deles eu ignoro, ou o próprio TikTok já bloqueia, enfim. E quando é mensagem assim, eu também, ou eu dou uma cortada na pessoa ali já, para ela não puxar mais assunto, ou eu só ignoro, porque eu não tenho muita paciência. E Lê, já que tu falou de redes sociais, eu também percebi que no TikTok a gente tem uma comunidade mais tóxica. A galera é mais fiscal do conteúdo de rotina, então eu recebo muita mensagem, tipo, é uma rotina falsa. Então, N comentários, assim, que eu não costumo receber no Instagram. E eu queria entender se vocês têm percepção, assim, sobre públicos diferentes, se também acontece isso com vocês. No YouTube eu já recebo mais perguntas longas, mesmo no Shorts. No Instagram o engajamento já é diferente, as pessoas buscam outro tipo de conteúdo. Vocês têm uma percepção, assim, de lugares diferentes, conteúdos diferentes? Atualmente eu estou criando conteúdo para o Instagram e para o TikTok. Eu foquei nessas duas redes. Eu estava pensando até, às vezes me pedem para ir para o YouTube, mas eu sei que tem que ter um trabalho maior, uma preparação. E eu vejo totalmente essa diferença de público. Até porque, assim, no TikTok as pessoas... Primeiro que elas não têm nem foto de perfil, nem nome de usuário, nem nada. Então elas realmente falam o que querem. Eu já recebi muito isso também. Essa rotina só existe aqui, é mentira. Ou coisas do tipo, geralmente de homens. Mas é muito diferente. No Instagram, não, assim, por mais que tenham pessoas maldosas também, parece que as pessoas querem mais se aproximar de você, te acolher ali, entendeu? Ver que você está fazendo algo pela comunidade, que você quer compartilhar a sua vida para incentivar outras pessoas. E no TikTok, não, parece que as pessoas só querem ter essa rinha, disputar, enfim. Então, eu vejo muito essa diferença de público, tanto que eu seleciono... faço diferentes tipos de conteúdo para cada rede social, porque eu sei que os públicos não são os mesmos e não vão receber aquele conteúdo da mesma forma. Bom, agora eu estou criando só para o Instagram. Eu tentei criar para o TikTok, mas eu sinceramente não consegui entender o TikTok ainda, né? Bom, eu acredito assim, o pessoal que está no YouTube, eles estão com mais disponibilidade de tempo e menos ansiedade para consumir. Então, eles estão dispostos a ficar ali consumindo vídeo de meia hora, 1 hora. E na hora de comentar, eu acho que eles raciocinam um pouco mais antes de só despejar palavras ali. Apesar do Reels ser de conteúdo de consumo rápido, eu acredito, pela minha percepção, que no TikTok ele é mais rápido ainda. E eu acho que essa ansiedade de consumir, a pessoa fica tão ansiosa que na hora de comentar, ela comenta qualquer coisa que vem na cabeça e deixa ali. Porque para ela é só mais um comentário, é só mais um vídeo, ela nem entra no perfil para ver quem é a pessoa, o que a pessoa está construindo. Mas o motivo de eu não criar não é nem esse, é porque eu realmente ainda não entendi que tipo de conteúdo eu tenho que criar para colocar no TikTok e eu não quero criar a mesma coisa que eu crio no Instagram. Sim. Então eu não consegui ter essa percepção ainda do modelo de conteúdo que eu quero jogar lá e aí, por enquanto, eu tô só no Instagram mesmo. E eu escolhi o Instagram porque era a rede social que eu mais consumia. Então, automaticamente, é que eu vou ter mais facilidade de produzir conteúdo.
Mas também comecei a ir para o TikTok, aí eu já não sei, não sou da geração que nasceu no TikTok, então também não consigo consumir, mas eu percebo que lá o algoritmo é mais fácil de indexar vídeos. A gente faz uma pergunta, vem vídeos como resposta. Tenho curtido, quero explorar por causa desse potencial de busca do algoritmo, mas eu também sou desenvolvedora sênior e eu tenho a necessidade, eu sinto a necessidade de criar um conteúdo mais técnico, mais especializado. Então, estou indo para o LinkedIn, estou indo para o Substack, que são outras plataformas para escrita de texto. Quero ver se vou para o DevTool para explicar, fazer uns tutoriais. Mas eu queria ouvir de vocês por que vocês escolheram Instagram e TikTok para criar os conteúdos. Eu escolhi pela praticidade, é o que estava bombando no momento, é o que tinha disponível. E eu comecei a criar lá, gostei da plataforma. Como eu disse, não consegui entender as outras plataformas ainda. Se eu for criar para o YouTube, eu acho que eu vou ter que estudar um pouco mais para poder ter um roteiro melhor, mais bem construído, né? Porque é um conteúdo mais longo. E para o TikTok, infelizmente, não entendi o TikTok ainda. Então, é isso. Eu comecei pelo Instagram também, porque era a rede social que eu mais consumia, sempre consumi o Instagram, desde mais nova. E eu sempre acompanhei muito criadores de conteúdo do Instagram. Então, na época de carrossel, enfim, achei legal, comecei por lá. E é uma rede social que eu gosto, assim, particularmente, por mais que tenha suas limitações ali, principalmente isso de busca que você falou, de busca de conteúdos, eu acho que seria algo muito legal se eles trouxessem para o Instagram também. Mas eu acho que lá tem como você fazer diversas formas de publicação. Então, tem como fazer carrossel, tem como fazer vídeo, story, enfim. E cada uma com seu objetivo diferente. E para o TikTok eu resolvi ir, assim, eu dei uma estudada no algoritmo do TikTok, porque eu também não entendia. E lá eu vi que as pessoas, elas querem você, assim, literalmente só falando, sendo você. Sem aquela produção de vídeo, sem algo muito técnico, sem algo muito preparado. Eles querem mais um conteúdo de rolagem mesmo, para você ir passando e, enfim. E coisa de rotina também, por mais que tenham uns comentários, eu vi que são pegadas diferentes, né, do Instagram. Mas aí foi uma rede social que eu comecei a consumir bastante e resolvi explorar, tô estudando aí também, não sei exatamente, mas estamos aí. E, gurias, a gente falou bastante sobre criação de vídeo, que eu acho que é o nosso foco, né? Vocês têm alguma ferramenta, assim, que é indispensável na hora de editar conteúdos? Dicas para quem vai começar agora. Acho que o queridinho de todos vai ser o CapCut, né? Porque ninguém vive sem ele. E eu acho que é uma ferramenta muito poderosa. Eu uso o Figma ainda também para fazer algumas animações, algumas capas, enfim. Mas, no geral, é o CapCut. É o que eu uso também, para mim é o mais prático. A gente usa no celular mesmo. É uma ferramenta que tem muitas coisas ali. Se você souber usar, dá para fazer vídeos incríveis só por ali. E não é na parte premium, na parte gratuita mesmo. Você consegue desenvolver vídeos muito legais. E tem muito conteúdo sobre tutoriais para essa ferramenta. Então, eu acho que é a mais viável para mim e que eu uso todos os dias praticamente. É o CapCut, é o mais prático. Eu uso até para legendar os stories, assim, porque eu viciei em legendar story, porque é muito bom, assim, tu consegue ouvir um story de uma informação sem precisar botar volume, e isso é muito útil. E aí tu joga no CapCut e ele legenda. Eu também tenho gostado daquelas legendas diferentonas, que todo mundo me pergunta o aplicativo, eu uso Captions, mas ele é uma ferramenta paga. Eu não sei se já saiu alguma opção alternativa gratuita. E deixa eu pensar. E para as capas do Reels, que no Instagram a gente usa a capa, né? Eu uso o Canva para fazer a edição. Então, essas são as minhas 3 ferramentas favoritas. Eu também uso o Canva. E para organização, eu uso o Notion ou o Trello. Mas eu estou mais pelo Notion agora, que eu acho que no Notion tenho mais liberdade de escrever, anexar arquivos e fazer um monte de coisas por lá mesmo. Eu me organizo pelo bloco de notas. Ai, adorei! Eu uso o Trello, porque eu tenho os boards ali, eu já venho ali de uma gestão de software, né? A gente usava Trello.
Mas eu estou apaixonada pelo Notion. Me apresentaram assim essa possibilidade de tu anexar páginas, aí eu já agrego o conteúdo do LinkedIn, os rascunhos que eu estou pensando ali para o YouTube, vira tudo numa página só. Então eu estou gostando bastante do Notion, é capaz de eu migrar. E eu descobri também hoje, trocando ideia com o Norton ali, que dá para anexar várias coisas e fazer tipo um Trello dentro do Notion, uma loucura e coisa nada. Uma ferramenta muito completa. E, bem, falando de uso das ferramentas, vocês fizeram algum curso que levou vocês para o Caption, para o CapCut, para a escrita de roteiro, para a criação de conteúdo? Vocês se profissionalizaram para serem criadoras de conteúdo? Eu acompanho muitos perfis que ensinam criadores de conteúdo, então que dão dicas, que ensinam a editar pelo CapCut. Mas, assim, muita coisa eu fui aprendendo na prática e no teste. Então, assim, ver o que meu público gosta mais, qual formato eles gostam mais e praticando mesmo. Mas, assim, de curso, workshop, eu não cheguei a fazer. Eu acompanho essas pessoas que são mais profissionais já e que passam algumas dicas que eu consigo adaptar ali para o meu dia a dia e melhorar a qualidade dos conteúdos. Bom, para edição eu aprendo basicamente assistindo Reels de tutorial rápido, né? Mas ultimamente eu tenho feito bastante, tenho consumido conteúdo sobre roteirização mesmo, para poder melhorar os meus roteiros. E eu estou fazendo meio que um cursinho para aprender mais sobre essa questão de storytelling, contraste de emoções, para eu conseguir colocar uma qualidade melhor nos meus vídeos, especialmente nos mais técnicos, que é uma dificuldade que eu tenho, que é o que você falou. O conteúdo ele tem que ser rápido, mas ele tem que ser técnico e ele tem que fazer sentido e ele tem que agregar alguma coisa. E tem que ser divertido ainda, porque senão ninguém quer ver. Então eu estou estudando para conseguir passar isso nos meus vídeos agora. Eu também sinto essa dificuldade de como ser comunicadora. É uma coisa muito difícil. A gente vem da graduação de tecnologia, onde nos ensinam a falar com máquinas. E aí eu fui para o mestrado ali, então eu tenho um pouco da didática do mestrado, mas ainda assim é uma didática para dar aula, não é uma didática para falar na internet. E agora eu tenho comprei cursos de criação de conteúdo, mas para explorar o processo criativo. Porque existe toda uma ciência. A galera da publicidade e propaganda faz 5 anos para aprender a escrever roteiro, editar um vídeo, entender como causar emoções de forma intencional. Mas é claro que é uma coisa que eu estou estudando agora. Para começar, basta começar. Então, começa, abre a câmera, experimenta. Eu não conseguia falar com a câmera a primeira vez que eu comecei ali no Instagram. Eu lembro ainda que eu meio que me escondia, morria de vergonha de mim mesma para gravar. Usava uns filtros que distorciam totalmente o meu rosto, de tanta vergonha que eu tinha de aparecer, não conseguia lidar com a minha própria imagem no Instagram. Mas são coisas que, com a prática, todos os dias, se é uma coisa que você quer, vai praticando, vai treinando, vai indo que uma hora sai e vai constantemente melhorando a qualidade. Eu acredito, comigo foi assim. Sim, no início eu ainda lembro que eu postava um vídeo e eu simplesmente fechava o Instagram e não abria mais por umas 2 horas. Porque eu ficava na expectativa, será que alguém vai comentar? Mas e se alguém comentar, o que eu faço depois? E eu ficava nessa ansiedade, eu tinha muito medo. Na minha primeira publi também foi uma dificuldade para gravar, para desenvolver o que eu iria falar, o que eu não iria falar. Então, se alguém tiver com esse medo, o que a Gi falou é super natural. Tudo que é novo é natural a gente sentir medo. E eu pego dos medos que eu sentia, das inseguranças que eu sentia, eu levava isso para um aprendizado. Tipo, eu via o vídeo e falava, nossa, isso aqui eu falei não deu nem para entender o que eu queria dizer. Então, na próxima vez, eu vou falar mais claro, vou falar mais para frente, vou pensar melhor o que eu vou falar antes de começar a gravar. Então, a insegurança faz parte, mas ela pode ser até um ponto-chave para a gente fazer conteúdos melhores, né? Eu acho que esse processo que você falou de simplesmente começar e ver a evolução como criadora de conteúdo é muito legal. Porque eu também não tinha coragem de me ver, não tinha coragem de falar, não tinha coragem de aparecer. E eu fiquei pensando depois, mas essas pessoas elas estão me seguindo porque elas querem me seguir, elas querem me ver, querem que eu apareça. Então eu acho que é um processo que todo mundo passa de assim, evolução, de conseguir se comunicar melhor com o seu público. E evoluindo, você literalmente não precisa estar perfeito, até porque tudo que é novo, você nunca vai ser bom naquilo, ninguém começa bom.
Então, você consegue ver toda essa evolução com o passar do tempo, seus seguidores também acompanham, você vê seu crescimento e eu acho que é algo muito legal até pra gente como pessoa, não só como criador de conteúdo. Eu senti muito isso, assim, além de crescer no perfil, eu fui crescendo como pessoa. Então, a habilidade de comunicação, até no dia a dia, coisas assim vão melhorando porque a gente resolveu criar conteúdo. Então, realmente não precisa já estar perfeito para dar esse início. Eu acredito que as soft skills foram os meus maiores ganhos, assim. Eu me comunico de uma forma muito mais clara em reuniões, me comunico com a galera iniciante no meu time, eu tenho muito mais clareza, muito mais didática, justamente por causa da criação de conteúdo. Então, vocês colhem muitos frutos colocando a mão na massa e criando conteúdo. Mas uma coisa que eu tenho super curiosidade é sobre como vocês incluem a criação de conteúdo na rotina corrida. Porque, gente, eu sofro, às vezes eu esqueço que eu tenho um Instagram, porque eu tô ali focadíssima, querendo resolver os meus bugs e eu nem lembro que existe stories, entendeu? Como que vocês fazem assim? Vocês têm um cronograma? Vocês reservam um horário do dia? Como que é esse processo? Bom, eu tenho muito essa dificuldade de criar o conteúdo mais natural de story. Então, teve uma vez que até usei a estratégia de 9 horas você dá bom dia, aí 11 horas você anuncia que vai almoçar, aí meio-dia você tá almoçando, pra ver se eu lembrava de postar as coisas. Pra criar o hábito. Isso. E quando eu tenho uma coisa tipo assim, não, eu tenho que falar desse assunto, eu consigo, porque eu tenho um roteiro também, eu consigo ligar a câmera e gravar um story, mas eu tenho essa dificuldade ainda de estar aqui, por exemplo, eu tô aqui, vou pegar sacar a câmera e começar a falar algo natural que eu tô vivendo aqui no momento. Eu tenho muita essa dificuldade e tem a questão também do tempo, então eu acabo não mostrando tanto da minha vida pessoal por conta disso, né? Fico envolvida no trabalho, não sei como fazer isso de forma natural também, e aí fico devendo nessa parte também, às vezes. Eu acredito que é um desafio para todo mundo que trabalha e cria conteúdo, que é conciliar o tempo. Mas eu tento ser o mais real possível. Então, no dia que eu tô corrida, eu aviso lá que tô corrida, não apareço. Porque eu acho que, principalmente o story, eu não consigo fazer algo roteirizado. Não é como se fosse um conteúdo pronto, que eu tenho que editar, enfim, algo mais produzido. É algo literalmente natural. Então, assim, quando eu penso em algo para eu falar que eu acho que cabe e eu tenho tempo, eu consigo aparecer mais. No dia que eu tô corrida, não tem como. Eu sou que nem você, esqueço que eu tenho Instagram, porque é muito difícil conciliar. Eu tento, assim, juntar o útil ao agradável. Então, se eu tô trabalhando, eu consigo gravar um videozinho aqui rapidinho, depois eu posto. Aí, tudo bem. Mas tem dia que é complicado, até porque o story tem que ser algo mais tranquilo, né? Mais real. E ainda sobre trabalho e criação de conteúdo. Como é para vocês compartilhar o que vocês estão criando no trabalho? Porque, por exemplo, hoje as empresas estão... Eu tenho percebido uma movimentação de compliance da empresa para que a gente não publique código-fonte, tenha cuidado com regras de negócio. E hoje em dia até tenho clientes que pedem para eu nem mencionar que eles são meus clientes, porque todo mundo sabe que eu sou desenvolvedora .NET, que eu trabalho com determinadas tecnologias, e isso pode ser um risco para a área de negócio da empresa. Como que é com vocês? Vocês têm esses cuidados? Quais cuidados? Eu acho que é um ponto que tem que tomar muito, muito cuidado, porque realmente tem muita gente maldosa aí procurando qualquer brechinha que a gente der. Então, é algo que eu sempre estou atenta ao que eu estou falando e principalmente mostrando. Então, código é algo que não dá para aparecer de forma alguma, nenhuma letrinha, nada, nada, nada. Então, é algo que eu sempre olho. E informações mesmo. Então, assim, se eu falo que eu estou trabalhando, ninguém sabe com quem, ninguém sabe nome, ninguém sabe nada. Inclusive, isso é outro ponto também, não mostrar nome de pessoas que trabalham com você porque você não sabe se elas querem. E também porque não é legal, né? Então, eu sempre tomo muito cuidado com isso, então risco, ou edito, borro, enfim, porque é bem perigoso. Sim, eu também tomo esse cuidado, apesar da empresa que eu trabalhar ser bem tranquila e me apoiar, me incentivar a ser criadora, mas eu tenho esse cuidado. Então, quando eu gravo algo de rotina que aparece uma reunião, eu sempre tiro o áudio original, eu não mostro a cara das pessoas que estão na reunião, não mostro o código, nunca mostrei código. O que acontece de conteúdo em relação ao meu trabalho é, às vezes, quando eu estou com alguma dificuldade travada em algo ou tenho algum insight relacionado a um problema que eu estou resolvendo no momento, eu aproveito e falo, olha, gente, o que eu descobri, eu estava tentando fazer isso, eu descobri que é assim, mas nunca mostrando o real problema ali, sei lá, não vou mostrar a task que eu estou fazendo
fazendo e como que eu resolvi. Eu só tento extrair um pouco para poder mostrar no story, mas geralmente não mostro tanto do meu trabalho por conta disso. E além da complexidade, né? Às vezes eu tenho um super problema gigantesco, se eu for pedir ajuda, eu fico 5 dias explicando o meu problema, então eu acabo abstraindo de compartilhar minha rotina pelo compliance das empresas e também pela complexidade dos projetos que eu trabalho. Mas estamos nos encaminhando para o final do nosso painel e eu vou abrir para perguntas, então já vão preparando aí se vocês ficaram com alguma dúvida, querem explorar alguma curiosidade aí com as gurias. Mas para vocês, eu quero, para a gente já ir meio se despedindo, eu queria que vocês dessem uma dica para quem quer criar conteúdo e não sabe muito bem como começar, está meio perdido, dá um norte, uma coisa que faça a diferença. Bom, a minha dica é apenas comece. Parece um pouco assim, nossa, apenas comece, Jéssica? Sim, apenas comece. Porque se você planejar demais e tentar escolher, é igual para tornar desenvolvedor. Você nunca vai se sentir totalmente preparado para ser um desenvolvedor até você ter que resolver um problema numa empresa real. E aí você vai conseguir se desenvolver. Então, apenas comece, dê uma pesquisada nos assuntos que estão em alta, consuma conteúdos de outros criadores. Como eu falei, algumas coisas são repetitivas? São, mas é necessário os pontos de vista diferentes e às vezes você tem algo a mais para passar daquilo. Então, apenas comece, tenha ali, escolha por cima ali qual assunto você quer abordar mais e vá em frente, comece a produzir os insights que você tiver na hora. Não planeje tanto, porque senão nunca vai sair. Eu sigo na mesma linha. Eu acredito que a gente tem que simplesmente começar, porque ninguém começa bom. E também não tem que ter esse medo, porque ninguém vai ter a sua personalidade e a sua forma de repassar certas informações. Então, criar conteúdo acaba que abre muitas portas. Você aprende muita coisa, conhece muita gente, você desenvolve habilidades suas que você nem sabia que você tinha. Então, você tem oportunidades novas, são desafios novos. Então, acaba que é algo muito legal. E é justamente nessa linha de que a gente nunca vai se sentir pronto, porque todo mundo precisa ser ruim antes de se tornar bom. Então, tem que começar e tem que entender que é o seu conteúdo, as pessoas estão ali por você, a sua personalidade, e tentar repassar as coisas da forma que seja mais o seu jeito possível, mas que tenha mais a sua cara. Eu assino embaixo, bota a tua identidade, faz do teu jeito, mas começa, experimenta a rede social, experimenta formato, experimenta a plataforma, se joga. Agora, eu quero saber se alguém ficou com alguma dúvida, eu gostaria de fazer alguma pergunta. A hora é agora. Temos 15 minutos para as perguntas. Bom, eu tenho uma pergunta mais como desenvolvedoras. Se vocês sentiram... se vocês sentiram alguma dificuldade de se verem sendo desenvolvedoras. Porque eu estou começando a estagiar agora, começando com C#, .NET também. E aí eu tô sentindo muita dificuldade de me ver sendo uma desenvolvedora, de ver eu sendo mulher num ambiente que é totalmente, tipo, meus colegas só são homens, eu sou a única mulher do escritório. Então, tipo assim, eu vejo essa dificuldade em me ver sendo uma desenvolvedora, mais pro futuro, sabe? Então eu queria saber de vocês, como foi no início para vocês. Bom, o início para mim foi bem complicado, eu tive justamente esse problema. Eu fiz alguns cursos, a maioria grátis, a maioria curso em vídeo, e aí eu acabei aceitando uma proposta para me tornar desenvolvedora e eu achava que eu tinha estudado o suficiente do básico, pelo menos. E quando eu cheguei na empresa e me passaram uma demanda real, eu pensei, eu não sei nada, eu não sei como resolver isso. E aí eu pensei, eu não sou desenvolvedora, o que eu estou fazendo aqui? Então é super natural. Eu tive essa dificuldade, mas o importante foi que eu não desisti. Eu entendia que ele era o meu início, eu precisava começar de algum lugar. Se me contrataram, colocaram uma confiança em mim, acreditavam em mim, sabiam que eu era iniciante. Isso é muito importante também, essa questão da sinceridade, né? Quando você vai para uma entrevista de emprego, as pessoas elas estão cientes do seu nível, do que você pode entregar, do que elas esperam ou não. E o mais importante do que você ser boa tecnicamente é você mostrar que você tem responsabilidade e que você realmente quer resolver aquele problema e você vai conseguir. Pode demorar um pouco, pode ser rápido,
mas você vai conseguir porque você é uma pessoa responsável e você vai se tornar desenvolvedor em algum momento. Ninguém nasce desenvolvedor, isso é um caminho que a gente vai traçando. E no início tem algumas dificuldades que a gente vai vencendo e depois você vai perceber que vai continuar difícil mais pra frente. Sempre vai ter algo mais difícil, mais difícil, mais difícil. Então, eu acho que é super normal. Eu acho que as inseguranças batem, mas é o início de tudo, né? Você é ser humano, então é super normal. Só não desista e não caia nessa autossabotagem de achar que você não é desenvolvedora. Você só não é experiente, mas a experiência vai vir com o tempo. Eu assino embaixo, mas falando sobre o ponto que você disse de se sentir seguro em um ambiente que é predominantemente masculino, né? Realmente é algo que dá um impacto, realmente é algo que a gente fica meio chocada, meio insegura, mas eu pelo menos tive uma experiência que eu consegui me adaptar com o ambiente. Com o tempo, assim, você vai se acostumando, porque não tem muito para onde correr. Infelizmente, a realidade atualmente é um mercado que a maioria é homem. Então, o que eu fiz foi começar a criar conteúdo para encontrar outras mulheres, mas também conhecer mulheres de outras empresas, fazer o networking ali com outras mulheres, não necessariamente as que trabalham, porque a maioria vai ser homem, então realmente tem que encontrar ali, mas não se deixe ficar retraída ou insegura por isso, porque você é capacitada do mesmo tanto que todos os outros e você só precisa acreditar para conseguir mostrar isso para todo mundo. E é isso, e acreditar no seu potencial. Eu quero complementar a parte do .NET, porque, amiga, essa linguagem está aí rodando desde 2001. Vai ser sempre difícil. Hoje eu sou desenvolvedora sênior, eu sou especialista em C# e .NET. E eu ainda encontro sistema que eu olho, será que isso é C#? O que estão fazendo aqui? Então, é para sempre o processo de aprendizado. Tu ainda vai olhar para muito código durante a tua vida inteira e tu vai olhar, meu Deus, isso aqui, o que é isso aqui, o que diabos estão? É uma linguagem de programação, isso aqui está orientado a objetos, então fica de boas, que programação é sobre isso. E eu sempre fui a única do time. .NET é uma linguagem majoritariamente masculina também, mas estou muito orgulhosa de ver mais meninas chegando aí para trabalhar com sistemas legados e também construir coisas novas com a minha stack favorita. Boa noite. Então, Fala aqui, fala aqui. boa noite. Então, eu gostaria de saber qual que foi o principal fator que fez vocês começarem a gravar os vídeos e produzir conteúdo nas redes sociais. E além disso, eu queria saber qual foi a consequência disso na vida profissional de vocês, assim, da principal até as secundárias. Queria saber isso de vocês. Eu queria que alguém falasse sobre programação de uma forma mais descomplicada, para uma linguagem que me contemplasse. Eu era uma pessoa do interior que não tinha noção nenhuma sobre programação e eu queria que alguém falasse assim, com uma linguagem bem acessível. Tipo, isso não é para gênios, porque eu achava que programação era para gênios. E aí eu pensei, não, vou mostrar para todo mundo que é possível construir coisas legais com tecnologia. Essa foi uma das minhas motivações principais. A minha principal motivação foi desenvolver os meus relacionamentos interpessoais e melhorar a minha comunicação. Como eu disse no início, eu era uma pessoa extremamente tímida, eu ainda sou muito tímida, então imagina como eu era antes. E eu estava na fase da faculdade e eu vi que se eu não vencesse a timidez, eu não ia conseguir passar pela faculdade. E juntando também com a vontade de aprender, de absorver o que eu estava aprendendo e passar isso de uma forma simples para pessoas que tinham dificuldades igual a mim. Então foram esses dois fatores que fizeram eu ter essa vontade de começar a passar o conteúdo à frente em forma de vídeo ou de carrossel, que era o que tinha no momento naquela época. O meu motivo principal, eu acredito que foi querer conversar sobre programação, porque é impossível você conversar sobre o que você trabalha
com pessoas que são fora da área, porque parece que tá falando grego, ninguém quer saber, todo mundo acha chato. Então eu queria compartilhar coisas que eu achava muito interessante, muito legal, que eu estava aprendendo ali com pessoas que fossem se interessar pelo que eu estava falando, e não com os meus amigos que achavam que eu estava falando em grego. Então foi um dos motivos que me fez entrar na criação de conteúdo. E sobre o âmbito profissional, que você perguntou o que mudou, eu acredito que, além de você conhecer muitas pessoas, você tem informações todos os dias. Então você consegue aprender coisas novas com outras pessoas também, fora as oportunidades. Então, assim, saber se mostrar ali de uma forma que as pessoas vão entender o que você sabe, e isso acaba abrindo oportunidades, abrindo portas. As pessoas te veem mais do que alguém que não sabe se mostrar tanto. Então, eu acho que é algo muito bom para a carreira profissional, tanto que apareceram oportunidades muito legais como essa para mim, porque eu comecei a criar conteúdo. Então, é algo que tem que ser levado em consideração também. Oi, meninas. Tudo bom? Eu ia fazer essa mesma pergunta que ele fez a respeito do impacto na carreira de vocês, mas já mudei aqui o chat GPT da cabeça. Eu queria saber de vocês em relação ao apoio das pessoas que estão ao redor, né? Porque quando a gente começa, geralmente, é mais fácil a gente receber apoio das pessoas que estão longe, que estão fora. E aí eu quero saber como é que vocês lidaram com as pessoas ali, a família, né, as pessoas que estão mais em contato com vocês, para, de fato, vocês conseguirem, né, subir ali, alcançar outros números de seguidores e tudo mais. Como é que foi isso para vocês? Eu tenho uma história bem sad, assim, ai que bad. Eu era piada por ser blogueira, né? E eu trabalho com uma linguagem legada, os meus colegas de trabalho são 40 a mais, a galera com que eu lido é muito tradicional. Então, obviamente, eu ainda sou piada, mas eu não me importo. Mas a galera olha, ai, a blogueirinha, tu faz dancinha? Eles tipo assim, tentam reduzir. Mas aí, na hora do trabalho, eu tenho que dizer, não, eu não sou apenas blogueira, eu sou mestre em engenharia de computação, sou desenvolvedora sênior, eu tenho que fazer uma explicação, porque eu sou reduzida a uma blogueira como se isso fosse algo negativo, porque o meu círculo social vê essa movimentação da criação de conteúdo como algo muito ruim ainda. Eu trabalho com uma geração mais antiga, mas eu super amo, e é claro que só de vocês estarem aqui ouvindo a nossa talk já mostra um apoio, todas as bandas que a gente encontra, todas as comunidades que a gente se conecta, tudo isso ressignifica essa perspectiva ruim que o meu círculo me traz sobre a criação de conteúdo. Bom, a minha experiência foi um pouco diferente. Eu passei muitos anos com o apoio de apenas uma pessoa, que é o meu esposo. Ele deve estar por aí, eu espero. Mas ele era a única pessoa que sabia que eu criava conteúdo por muitos anos, e ele me apoiava muito. Ele fazia eu me sentir muito especial por criar conteúdos. Faz eu me sentir muito especial até hoje. E ele foi o maior apoio por muitos anos, porque eu simplesmente escondi de todo mundo, até das minhas amigas mais próximas. Então, tem questão assim de 1 ano que as minhas amigas foram descobrir que eu crio conteúdo. Aí eu não tive chance de ser chacota, que não deu tempo. Elas descobriram agora, e aí elas já acham... E agora já tá bom, né? Porque elas pensam que eu sou famosa, apesar de eu não ser. Então, já passou desse nível, eu não tive essa chance. Dos seguidores não tem nem o que falar, eu sempre tive muito apoio, sempre apoio da minha família mais próxima, assim, também. Mas minha experiência é bem diferente por essa questão de eu ter simplesmente escondido de todo mundo que eu criava conteúdo, e isso é bem recente para as pessoas mais próximas. Eu sempre tive mais vergonha das pessoas que eu trabalhava ali. Eu acho que é a mesma questão que a sua. Então, a equipe que eu tô atual, as pessoas são um pouco mais velhas, então eu nem sei a reação delas porque elas não sabem, então espero que continue assim. Mas eu teria um pouco de vergonha também, acredito que seria meio nessa pegada. E eu acho que o principal medo que eu tive quando eu fui começar a criar é justamente julgamento de pessoas que me conheciam. E isso é muito estranho, porque não era pra ser assim, a gente tinha que ter medo de pessoas conhecidas. Mas acabou que, enfim, foi fluindo, hoje em dia eu tenho apoio dos meus amigos, inclusive estão todos aqui. E tá tudo certo, não tive esse lado do julgamento. Mas em relação às pessoas do meu trabalho em si, eu ainda
não sei exatamente como seria. Bom, vocês são influenciadoras, né? Então, pessoas estão sendo influenciadas, né? Muitas dessas pessoas são pessoas que estão iniciando na área, então, às vezes, uma decisão que ela faça pode alterar o rumo da vida dela, né? Então, é uma responsabilidade realmente muito grande, ainda mais em maior escala, né? E eu vejo que tem esse contraste, né, entre gerar um conteúdo que está no hype, que gera engajamento, e um conteúdo que realmente agregue valor para a pessoa, né? Então, levando isso em consideração, como que é a escolha do conteúdo que vocês fazem? Bom, eu busco não postar muitos conteúdos que eu acho que pode talvez mudar o rumo da história de alguém profissionalmente. Como, por exemplo, eu nunca vou dizer, nunca programe em Java porque é a pior programação do mundo. Não. Porque pode ser que uma pessoa ela vai ter uma experiência super legal com a linguagem e se eu chegar ali já dizendo que é difícil, que é horrível, que não presta, que etc., talvez a pessoa pode levar aquilo para o coração e ela nunca vai tentar essa experiência na vida dela. Então, eu deixar isso sempre aberto, colocando o meu ponto de vista, mas nunca batendo o martelo, dizendo, faça isso, não faça aquilo, porque é muita responsabilidade. Igual a questão assim, Jéssica, eu faço faculdade ou não faço? O programador precisa de faculdade? Eu sempre coloco os dois pontos de vista. Eu fiz faculdade, na minha vida foi muito útil a faculdade, eu tenho alguns insights no meu trabalho eu tenho graças à minha faculdade, porque eu olho para o código, eu não vejo só o código, eu vejo um negócio ao redor do código. Então, eu sempre falo, olha, se você não fizer faculdade, pode ser que seja dessa forma. Se você fizer, pode ser que seja dessa forma. Qual é o seu objetivo? O que você quer alcançar? Então, eu sempre tento deixar dessa forma, mais de auxílio, mas não de é assim que você tem que fazer, é assim que você tem que seguir, porque eu acho que é muita responsabilidade, assim. Eu concordo com a Gé no sentido de eu tenho pensado a criação de conteúdo para plantar dúvidas na tua cabeça e não te dar respostas, mas te dar um leque de insumos, de possibilidades de caminho e te contar qual foi o caminho que eu escolhi para entrar na tecnologia. Eu tenho medo também de influenciar as pessoas em um sentido assim e sei lá, dar respostas sem entender contextos. Mas eu acho que isso já vem de uma responsabilidade. O nosso conteúdo é diferente. A gente não tem um marketing incisivo, imperativo, não tem necessidade, principalmente no nicho de tecnologia com várias possibilidades. E nós também não temos produto, né? O que ajuda muito a não ser incisiva no ataque das escolhas, das possibilidades de carreira. E eu penso muito sobre essa responsabilidade, é uma discussão frequente, assim, mas eu tenho ido mais pelo caminho de propor perguntas. Que tal fazer faculdade? Quando alguém me pergunta, Gi, faz faculdade? Por que não fazer faculdade? Por que não fazer um curso? Por que não testar todas as possibilidades, todas as linguagens, até tu descobrir a que tu mais gosta, a carreira que tu mais te identifica? Não existe resposta certa, cada ser humano é um universo, né? Eu já recebi diversas vezes perguntas assim, entre o curso tal e tal, faculdade, por exemplo, ciência da computação A10, qual que eu faço? Se eu for responder para a pessoa, faz esse, só porque a minha experiência, por exemplo, eu sou graduanda de ciência da computação, se eu for responder para ela fazer sem entender o contexto, como a Gi falou, sem entender a realidade e os objetivos, eu vou estar setando uma informação como certa, independente da realidade da pessoa. Então, eu procuro falar, depende, tem como você fazer assim, esses são os benefícios, esses são, né, os pontos positivos desse e tal. Tudo depende do seu objetivo e da sua realidade. Então, eu tento não responder assim, falando com base no que eu vivo, e sim tentando entender a realidade da pessoa que está me perguntando. Oi, meninas, tudo bem? Eu sou muito fã de vocês. Bom, vamos lá. Na hora que vocês estão criando um conteúdo, pelo que eu já vi do conteúdo de vocês, às vezes vocês colocam conteúdo de algo que vocês já aprenderam. Mas vocês já tiveram a vontade de fazer um conteúdo de algo que vocês não sabiam ainda e precisaram de um discover ou de aprender ou fazer alguns testes para poder criar aquele conteúdo? Tipo, preciso aprender, eu quero fazer um conteúdo sobre aquilo, só que eu não sei essa tecnologia. Vou aprender aqui para fazer o conteúdo. Isso já aconteceu com vocês?
Eu tenho medo. Eu não gosto de falar sobre o que eu não sei, porque depois as pessoas vêm tirar dúvida e eu não sei tirar dúvida, eu não sei indicar material. Então, muitos criadores que eu já troquei ideia disseram, não, Gia, abre uma live e aprende com a galera. Quero fazer isso. Quero ir por esse caminho ali na Twitch, no live coding, aprender uma tecnologia nova, mas criar algo de um ponto de, sou autoridade, estou te ensinando. Não consigo nem para dar aula. Já declinei disciplina na universidade porque eu não tinha experiência com aquele determinado tópico e eu não iria aprender só para ministrar uma disciplina, sabe? Eu me sinto mal, me causa ansiedade, eu não sei como é com vocês. Bom, vontade eu já tive. Inclusive, eu já pensei, e se eu criasse um conteúdo em cima dessa curva de aprendizado? Tipo, gente, eu vou tentar aprender tal coisa, então me acompanhem, vamos ver se eu dou conta. Mas aí sempre vem aquilo, e se eu não der conta? Tipo, eu vou desistir. Eu falo, então, gente, não aprendi, não vai ter mais conteúdo sobre isso, porque eu não quero mais. Então, eu acho que essa insegurança que a Gi falou aí, e não sei se alguém me perguntar alguma coisa que eu não sei, e aí vai virar... Pronto, aí desistir de criar conteúdo. Exatamente. Então, talvez eu tenha coragem de fazer isso em algum momento, porque eu acho que faz parte também e seria um ótimo tipo de conteúdo. Inclusive, para quem está querendo começar a criar conteúdo, você nem precisa ser desenvolvedor. Que tal postar a sua rotina de vou me tornar um desenvolvedor, venha comigo nessa jornada de me tornar, vamos ver o que sai. Mas eu ainda não tenho essa coragem. Eu também tenho medo das pessoas me julgarem, então, assim, medo de falar algo que eu não sei, que eu não tenho certeza, que eu não estudei sobre. Tanto que isso de live coding, live, eu fico meio assim, meu Deus, não sei se consigo. Acho que as pessoas vão falar o que ela está fazendo aí. Então, eu tenho um pouco de receio, eu prefiro falar de coisas que eu já vivi ali, eu já tive uma experiência. Eu compartilho quando eu estou começando a aprender algo, mas compartilho de uma forma falada. Até porque eu consigo cumprir melhor as minhas metas se eu compartilho com as outras pessoas. Então, galera, eu vou começar a estudar tal coisa, estou começando tal curso. Se eu compartilho isso, eu até me obrigo mais a realmente seguir aquilo. Mas é compartilhado de forma mais falada, não realmente mostrando ali ou numa live, enfim. E é isso. Gurias, muito obrigada por esse painel, muito obrigada por terem topado. Eu adorei os insights, adorei papear com vocês. Para quem perdeu a nossa apresentação, eu sou a Gi, do canal Space Coding. Para tirar dúvidas, é só me procurar, me mandar uma DM, vamos trocar ideia, continuar essa conversa lá no Instagram. E vou passar o microfone para vocês se apresentarem e se despedirem da galera. Bom, para quem perdeu, eu sou desenvolvedora web full stack hoje. Eu não sei em que nível de programação eu estou entre o júnior e o próximo, eu não sei. É uma coisa meio confusa na minha cabeça, exatamente. Mas eu crio conteúdo compartilhando um pouco sobre a minha rotina, um pouco sobre o que eu venho aprendendo, sempre de uma forma mais descontraída, mais leve, porque eu acredito que o Instagram não é um lugar tanto onde uma pessoa vai ali aprender algo especificamente. É mais para ela ter insights e procurar em outras plataformas para se aprofundar mais nesse conteúdo, né? Então, se vocês quiserem me acompanhar, é o Garota de TI _. Boa noite, adorei aqui o nosso painel, achei muito legal, também adorei, Gi, muito obrigada pelo convite, está sendo uma experiência muito legal. Atualmente trabalho com desenvolvimento front-end, também faço criação de conteúdo, tanto de rotina, quanto mostro meu dia a dia, passo conteúdos mais técnicos, o que eu estou aprendendo ali. Algumas dicas de carreira também, eu gosto de falar bastante, soft skills, enfim. Então, quem quiser me acompanhar lá também, meu @ é letcode. Se quiser falar comigo também, vou estar por aí. E é isso. Muito obrigada pela presença de todos e foi muito legal. Obrigada, Guri.